Meu povo, a paz do Senhor Jesus, para você que está nos acompanhando aí, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Tá começando mais um Papo de Porta de Igreja, vamos começar a bater um papo, né? O culto tá acabando e agora é hora da gente bater aquele papo gostoso, aquele bate-papo legal. Então, estamos juntos aqui para mais um episódio desse Papo de Porta de Igreja aí, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção na minha e na sua vida, tá certo? Não esquece, começando o programa, é aquele momento aí de você já dar aquela ajuda, aquele apoio para esse canalzinho de meu Deus, porque você sabe que a gente precisa pagar os bonitos. Brincadeiras à parte, você deixando o seu like aí, você já ajuda a gente compartilhando esse link, tá bom? Já vai fazer uma ajuda pra gente que você nem faz ideia, tá? Então aproveita o momento, deixa o seu like, deixa o seu comentário aí e vem participar comigo com mais um episódio do Papo de Porta de Igreja, tá bom? Mais um programazinho que Deus nos permitiu assim estarmos. E nós vamos continuar com o nosso tema, tá? Nós vamos continuar pro segundo e último episódio desse tema, né? Abordando esse assunto, tá? Então não esquece de deixar o seu curtir, o seu gostei, porque hoje agora eu tô com duas câmeras, né? Tô chique, eu tô com duas câmeras, né? Então não esquece de deixar o seu deixar o seu curtir no botão de gostei aí, deixar o seu comentário e participar juntamente com a gente, tá bom? Então a gente vai falar, dando a continuidade do nosso assunto aí sobre o tema profético de 2024 da comunidade evangélica Visão em Cristo, que todos os anos é sempre a mesma coisa, todos os anos é determinado, é escolhido um tema profético para se trabalhar no ano de 2024, 2023 foi a mesma coisa, 2022 foi a mesma coisa, e neste ano em questão o tema é Ano das Proezas. A referência bíblica para esse tema está em Salmo 108, verso 13, tá bom? Esse é a referência bíblica. E no episódio passado, nós começamos a bater um papo ali, e eu não vi a hora passando, e a hora foi embora. A gente começou a falar sobre como esse salmo que é atribuído ao rei Davi, né, essa música que é atribuída ao rei Davi, como que ela pode ser traduzida ali na biografia do rei Davi, como que isso tem um impacto na vida do rei Davi, como isso pode ser traduzido na biografia do próprio rei Davi, no próprio rei Davi. Então a gente tocou um pouquinho nesse assunto, a gente falou um pouquinho sobre esse assunto, e aí eu quero convidar você que está aí do outro lado, tá? A continuar comigo. A gente falou sobre o momento de unção do rei Davi, né? Quando ele é ungido a rei, né? Porque a gente falou ali também que ele não tinha possibilidade nenhuma, não tinha ali alguém na sua família, alguém na sua linha, no seu network que poderia fazer isso por ele, né, de levar ele até o reinado, né, levar ele ali até ser rei. Não tinha nenhuma possibilidade, mas mesmo assim, tá? Mesmo assim, o Senhor abriu as portas porque o seu coração estava no lugar certo. E a gente vai continuar. Se você quer ouvir esse bate-papo, deixar os seus comentários lá. Eu vou deixar o link aqui em algum lugar desse vídeo. Eu lembrei de um vídeo que a Natália me mostrou, que fala assim: em algum lugar desse vídeo vai estar o link para você clicar e conseguir acessar o primeiro episódio, tá? Dessa temporada, tá? Começando a temporada com uma estratégia nova, com um novo método de trabalho. A gente não vai ficar esperando por todo mundo, a gente vai correr atrás e a gente vai atrás dos nossos objetivos, tá certo? E nesse segundo episódio sobre esse assunto eu quero falar sobre o que? Dar continuidade. Onde a gente parou? Nós paramos ali no momento que Davi é ungido a rei, né? Ele é honrado ali no meio de sua família, e naquele momento ele enfrenta o gigante, né? O gigante Golias, né? Uma vitória improvável, né? Uma vitória ali que era impossível para o rei Davi acontecer, tá bom? Então, nesse momento que nós estamos, tá? Estamos aí nesse exato momento. Então, eu quero te convidar, antes da gente dar o pontapé inicial agora, tá? É o último recadinho, tá? O último recadinho por enquanto. O último recadinho que eu quero dar para você, meu irmão, que tá aí do outro lado. O último recadinho que eu quero dar para você é qual, Jonathan? Eu quero te dar um recadinho de você tem que, se você ainda não é membro patrocinador desse projeto, pense em se tornar membro patrocinador desse projeto, tá bom? Membros patrocinadores têm acesso a conteúdos exclusivos, tá? Muito conteúdo exclusivo, muito conteúdo legal para você acessar aí e participar. Acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados e vídeos exclusivos, tá? Tudo isso com uma ajuda de custo aí
de R$15 por mês, R$10 por mês, você já consegue ajudar a gente a manter esse projeto, porque nós temos toda essa estrutura para continuar mantendo de pé, tá bom, gente? Esse foi o último recadinho. E se você ainda não adquiriu nenhuma das nossas camisetas, considerem acessar o nosso site da Rádio Store, tá bom? Rádio Store tem as camisetas. Se você não pode, nesse mês, se tornar um membro patrocinador, você pode comprar de alguns dos nossos produtos ali na Rádio Store, e isso vai contribuir e a nos ajudar a manter esse projeto, tá? Partindo aqui do ponto onde a gente parou, então Davi, ele acaba vencendo ali o Golias, ele acaba vencendo o gigante Golias, um feito extraordinário para quem Davi era e qual estado de Davi ele estava, em quem ele era naquele momento, e o estado que ele estava naquele momento. Quem ele era, Jonathan? Ele não era um soldado naquele momento, ele não tinha preparo bélico militar para vencer o gigante Golias. Ele não tinha possibilidade nenhuma de conseguir vencer o gigante Golias, ele não tinha essa possibilidade nenhuma. Então ele não tinha condições, né, bélicas, preparo, mas mesmo assim o Senhor deu vitória para ele, porque o seu coração estava no lugar certo e o propósito daquilo que ele estava fazendo era um propósito correto. Só que a gente vai ver no decorrer da história que quando a gente vê nesse Salmo 108 que fala que em Deus nós vamos conseguir fazer proezas, que só em Deus nós teríamos a capacidade, as condições necessárias para que alcançássemos algo extraordinário, porque a gente tocou um pouquinho nesse assunto do último episódio. Se você não assistiu, o link vai estar aqui em algum lugar desse vídeo, né? Então, quando a gente entende que não é por nós mesmos que nós vamos conseguir fazer ou conseguir alcançar algum tipo de proezas, que é algo extraordinário, é algo que poucas pessoas conseguem fazer, não é algo fácil que todo mundo consegue por si só fazer. A gente até fez uma mesclagem com aquele versículo bíblico que diz, ó, o meu Senhor... gente, deixa eu anotado aqui, peraí. Ai, Jesus de Nazaré. O versículo tá na ponta da língua, gente. Você sabe, fala aí, deixa aí nos comentários. Né? Que o nosso Senhor é a nossa fortaleza, né? Ele é o que nos sustenta, ele que nos fortalece, que nos fazem chegar no lugar que nós devemos chegar. Pelas nossas forças, pelas nossas mãos, nós não conseguimos chegar, mas com Deus nós conseguimos chegar até esse lugar desejado, até esse lugar esperado, tá bom? Então eu separei algumas anotações aqui, tá? Fiz algumas anotações, revi algumas coisas interessantes que eu queria compartilhar com você, porque nós vemos que ali naquele momento Davi ele começa, e aí vem do ponto que eu falei para vocês no último episódio, que se o coração de Davi não estivesse no lugar certo, que foi até a frase de efeito que a gente falou, que foi os atributos ou as qualidades que eram importantes para se delegar ou para que uma pessoa se tornasse rei não eram suficientes para Deus. Então, para Samuel, as qualidades, as características que era necessária de um rei que foi encontrada nos irmãos de Davi não foi suficiente para Deus. O que Deus queria era um homem que tinha ali as suas falhas, tinha os seus defeitos, mas tinha um caminho, tinha o seu coração no lugar certo, né? Então aí que está o primeiro ponto. E aí a confirmação disso a gente vê no decorrer da biografia do próprio Davi. Quando nós começamos a ver que Davi, depois que ele vence o gigante Golias, a gente não consegue afirmar exatamente se foi nessa ordem cronológica correta, tá? Se foi assim certinho. Mas, segundo aqui a leitura bíblica, está dizendo que depois que Davi venceu venceu o gigante Golias, ele foi convidado por Saul a se tornar o copeiro do rei. Não, na verdade, não é o copeiro do rei. Deixa eu pegar o nome certinho aqui, gente, para não falar groselha para vocês. Deixa eu pegar o nome certinho aqui para não falar groselhas para vocês aqui no nosso vídeo, tá? Gente, que culto abençoado, hein? Deixa eu pegar aqui para vocês. Aqui, ó. Ele vence o gigante Golias em 1 Samuel capítulo 17. Então, Davi havia saído da casa para levar alimentos, beleza. Anotação aqui, cadê? Davi na corte de Saul. Não é possível precisar com exatidão a cronologia dos eventos que seguem a unção de Davi, por Samuel, tá? E a vitória sobre Golias e a situação da morte e a situação da corte de Saul.
O que acontece é que o que sabemos é que Davi foi recomendado como músico que alivia... músico... Pera aí, gente. Calma aí que tá difícil aqui de ler. É que eu não tô tentando dar muito zoom pra não dar muito processamento do meu PC aqui. Então aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Onde eu parei? Nas anotações aqui. E a vitória do gigante. Aqui. Músico para aliviar a melancolia do rei Saul. Tá? 1 Samuel capítulo 16, verso 18. 16, 18. Vamos lá. 16, 18. Deixei separado aqui, ó. E então, 1 Samuel capítulo 16, verso 18. Então respondeu a um dos moços e disse: Eis que tenho visto um filho de Jessé. E Belemita, Jessé o Belemita, tá? Um filho de Jessé o Belemita que sabe tocar e é valente e valoroso, e homem de guerra, e prudente em palavras, e gentil em presença, e o Senhor é com ele. Então ele foi recomendado ali para tocar e servir ao rei Saul, se tornando o músico pessoal do rei. Se o seu coração não estivesse no lugar certo, tá? Se ele não estivesse ali, mesmo ele sabendo que sobre ele tinha uma promessa, mesmo ele sabendo que sobre ele tinha uma palavra, é isso que é interessante, né? Porque quando nós entendemos que em Deus vamos fazer proezas, entendemos que por Deus vamos fazer proezas, que não será a gente atropelando os outros, não será do nosso jeito, da nossa forma, tudo está no controle do Senhor. Mesmo Davi sabendo que ele estava separado por Deus para se tornar rei, em nenhum momento ele tramou, em nenhum momento ele usou de artimanhas para que aquilo que Deus prometeu acontecesse em sua vida. Sabe, de Jacó foi a mesma coisa. Sobre a vida de Jacó e Esaú, existia uma promessa do maior servir o menor. Só que aconteceu que neste meio período, por fato de ter uma promessa sobre Jacó, olha a conexão, por ter uma promessa sobre Jacó, Jacó e sua mãe tiveram que fazer um plano que deu um problema, porque eles tinham uma promessa que quiseram fazer da forma que eles planejaram para que aquilo que eles tinham desse certo. Só que com Deus não precisa dar jeitinho. Lembra de Sara? Né? A Bíblia vai dizer que sobre Sara tinha uma promessa, e Sara, achando que por mais que sobre ela tinha uma promessa, sobre ela e o seu esposo Abraão tivesse uma promessa, não seria do jeito tradicional. E o Senhor estava falando que era exatamente que ela sim, ela não seria a sua serva, não seria de alguma outra forma que aquilo ia acontecer. Seria ela mesma. Só que o que Sara fez? Ela arrumou um jeito, ela fez um jogatina, ela deu uma ajudinha para Deus, né? Essa é a verdade. Ela quis dar uma ajudinha para Deus. E o que aconteceu? Deu problema. Então, quando nós estamos o nosso coração no lugar certo, quando nós estamos com o nosso coração no lugar certo, o que acontece? Sobre as nossas vidas tem uma promessa, e quando nós temos uma promessa e o nosso coração está no lugar certo, por mais que sabemos, temos uma promessa, esperamos o tempo determinado do Senhor. O que Eclesiastes vai falar? Tudo tem um tempo determinado debaixo do céu. Então tem tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar, tempo de rir. Então tem todo o tempo. Então o Senhor é o Senhor do tempo. Então se nós temos sobre nós uma promessa e sabemos que em Deus vamos fazer proezas, não porque temos, não porque somos, mas porque sim, o Senhor é aquele que é em nossa vida, e é aquele que nos capacita, ou é o nosso trampolim, aquele que nos sustenta, aquele que nos sustém para chegarmos aonde nós precisamos chegar. Por Ele, entendemos que não precisamos dar auxílios para o Senhor sabe muito bem como trabalhar. Então o ponto aqui é que se Davi não tivesse o seu coração no lugar correto, ele podia já começar a tramar de forma ardilosa para derrubar o rei Saul e assumir o seu lugar no trono. Só que nós vamos ver ao decorrer das etapas da vida de Davi que em nenhum momento ele tentou, ou ele pensou, ou em nenhum momento ele tomou uma atitude, essa é a palavra certa, em nenhum momento ele tomou uma atitude que viesse a dar a entender que ele já queria tomar o lugar de Saul. Ele sabia que sobre Saul havia uma promessa, porque aí vem aquela frase que todos nós conhecemos. Eu estou me adiantando aqui porque é isso que está na minha cabeça, e eu acho que isso tem total ligamento com o que eu estou falando agora, que é aquela ali, deixa eu pegar aqui, ó, deixa eu ver, tá bem aqui, ó, aqui, ó, não pode
não se pode tocar em um ungido do Senhor. Lembra dessa frase que foi o próprio Davi que disse quando encontrou o Saul em uma caverna? Então um ponto aí é que Davi ele sabia que sobre a sua vida haveria um tempo de promessa, haveria um tempo de se cumprir a promessa do Senhor. Então o primeiro ponto é que para você e eu alcançarmos proeza nesse ano de 2024 em diante, né, que isso seja um marco de aprendizado para as nossas vidas, é que não adianta a gente tentarmos sermos ardilosos, não vai adiantar nós tentarmos pensar em estratégias ou artimanhas para ludibriar ou antecipar a promessa que por Deus já foi determinada sobre as nossas vidas. Se o seu coração está no lugar certo, se você entende a palavra do Senhor que foi liberada sobre a sua vida, você vai ficar tranquilo, porque sobre a sua vida tem uma promessa e você não vai deixar se levar pelas adversidades, pelas provações, certo, gente? Então, esse é o primeiro ponto. Então, Davi, ele começa a trabalhar para o rei Saul, ele começa a servir. Imagina você, sabendo que você vai ser rei, sabendo que sobre a sua vida tem a promessa de ser rei, e você vai servir a Saul. Ele vai servir. E o interessante é que ele não vai servir de qualquer jeito, tá? Davi, ele vai servir muito bem, que vai até agradar a Saul. Por que, Jonathan, você está dizendo isso? Diz aqui em 1 Samuel capítulo 16, verso 21 ao 23, aqui, Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para Saul. E passou a trabalhar para ele. E Saul gostou muito dele. E Davi tornou-se seu escudeiro. Essa é a palavra certa. Não seu copeiro, seu escudeiro. Davi se tornou seu escudeiro. Olha que interessante. Vou ler o começo do versículo 21 de novo para você. E Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele e Davi tornou-se seu escudeiro. E então, olha que legal, olha a atitude de Saul por gostar do trabalho de Davi, né? Olha que interessante. Diz assim: então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele, tá? É uma versão mais simplificada. Eu queria trazer uma versão mais simplificada para que eu e você conseguimos entender o sentimento de Saul quando ele tomou essa atitude. Então, Davi estava servindo tão bem a Saul. Olha que interessante, Davi estava servindo tão bem Saul que Saul falou: olha, deixa Davi ficar perto de mim. Eu gostei do trabalho de Saul, do trabalho de Davi. Tô gostando. E manda mensagem pro seu pai, fala: deixa ele trabalhar comigo, porque eu tenho gostado do trabalho dele. Então, o ponto aí é que, além do nosso coração tem que estar no lugar certo, é que o primeiro passo para que nós consigamos alcançar o nível de proezas, ou as proezas que nós imaginamos, ou que o Senhor tem planejado para nós, é primeiro que vem do próprio Cristo, né? Mas na vida de Davi, que esse Salmo 108 é atribuído a Davi, né? Trazendo a biografia de Davi como espelho, a gente aprende que, além do nosso coração estar no lugar certo, a gente tem que aprender a servir, e servir muito bem, né? Não é servir de qualquer jeito, não é servir com o que dá para fazer, é servir bem feito. Davi serviu tão bem a Saul que Saul, na frente a gente vai ver que ele vai começar a perseguir Davi, não porque ele não fez, mas sim porque ele fez e se tornou o melhor no que ele estava fazendo. Olha que interessante. Saul ele vai começar a perseguir a Davi porque ele começou a sentir inveja das conquistas de Davi, quem Davi se tornou, e ele conseguiu entender que sobre a vida de Davi tinha uma promessa. Então ele começa a perseguir a Davi. O ponto aqui, para mim e para você, é que quando nós entendemos que sobre as nossas vidas tem uma promessa, nós entendemos que a partir do momento que nós estamos servindo o reino, a partir do momento que nós estamos servindo ao propósito do Senhor, e entendemos que sobre as nossas vidas tem um tempo, a promessa do Senhor vai se cumprir. Imagina, eu vou anexar uma outra história, eu vou dar uma viajada aqui, mas eu acho que faz sentido no que eu estou falando. Imagina se José, lembra do José do Egito? Lembra dele? O José do Egito? Imagina se José ele tivesse abandonado a fé, abandonado a crença em Deus. Imagina se ele tinha um sonho, ele tinha uma promessa sobre a vida dele.
né? Que o sol e a lua e as estrelas se curvariam diante dele. Sua família toda se curvaria diante dele. Só que ele tinha uma promessa, imagina se nesse meio tempo, na hora que ele foi lançado na cisterna, né? Que ele foi lançado na cisterna, depois vendido como escravo, depois trabalhar como escravo, e depois se tornar um mordomo do seu chefe ali, e depois ser acusado de ser acusado de feito uma coisa odionda, e mesmo assim ter sido lançado na cadeia, e depois se lançado na cadeia, mesmo assim todo esse processo, por mais difícil as situações que tinha sido, ele não perdeu a fé e não perdeu a esperança em Deus, e no momento certo o Senhor o honrou, e foi a partir dele que trouxe provisão para o sustento de sua família, e a sua família foi até onde ele estava, lá no Egito, e o Senhor honrou a José. Imagina se a gente perde o propósito de servir. José, ele não tinha motivos nenhum, ele podia ter perdido a esperança, podia ter perdido ali a fé, a crença, ele podia ter se tornado uma pessoa desolada, né? Uma pessoa sem alegria e sem esperança, mas sobre ele tinha uma palavra, e ele tinha fé naquilo que ele aprendeu do seu pai, naquilo que aprendeu do seu pai, com o seu relacionamento, calma que eu dei uma travada agora, com o relacionamento do seu pai, ele aprendeu muito. E eu acredito que todo esse relacionamento do seu pai com Deus, que foi passado para ele, não só para ele, mas para os seus irmãos, que foi o que sustentou José a passar por tudo que ele passou. E lá na frente, ele ser um canal de bênção para a sua família e para o povo de Israel em si, né? Durante muito tempo, foi muito tempo ali respeitado. Então, um ponto aqui é que quando Davi ele começa a servir a Saul, mesmo sabendo que poderia se tornar ou iria se tornar o rei de Israel, ele não fez nas coxas, ele não fez de qualquer jeito, ele continuou servindo muito bem, ao ponto de Saul falar pro pai, pra Jessé, e falar: olha, deixa o menino aqui, que eu gostei do trabalho do menino. O menino sabe trabalhar e sabe trabalhar muito bem. Então, como é que nós estamos servindo, né? Será que nós estamos querendo fazer proezas só esperando as coisas virem até nós? Queremos fazer proezas usando o que eu falei no episódio passado, usando de artimanhas, usando as nossas redes de contato, as nossas famílias para tentar dar uma ajudinha para a promessa? Será que nós estamos agindo dessa forma? Então, é uma coisa totalmente que evidencia o propósito desse salmo, a confiança de Deus. Se você já leu esse salmo, o 108, né, eu recomendo que você leia. Ali está sempre enaltecendo a confiança em Deus, porque o homem sem Deus não consegue fazer nada, mas com Deus ele pode fazer todas as coisas, porque o Senhor é a sua fortaleza, tá? É o seu socorro bem presente. Então, quando nós vemos aqui que Saul ele começa Davi ele começa a servir a Saul. Quando ele começa a servir a Saul, ele tem espera só um segundo, gente. Bebam água, hein, gente. Bebam água. Quando a gente vê isso, que o Davi ele está servindo muito bem a Saul, o que acontece? Nasce ali um outro ponto, né? Mas eu acho que vale a pena citar. Só para um ponto aqui de nota de que Davi e Jonatas ele começam a desenvolver ali uma amizade. Eles fazem um elo de amigos ali, que está ali no capítulo de 1 Samuel, né? Primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versos do 1 ao 4, que fala sobre essa aliança de amizade que perdurou, que durou, né? Até depois da morte de Jonatas, que aí Davi ele vai buscar, que todo mundo já conhece a história de Mefibosete, que Davi ele vai buscar Mefibosete para honrar a promessa que ele fez ao seu amigo Jonatas. Então tudo isso já começa a nascer aqui, né? Então, tipo, ao ponto, deixa eu ver se eu passei alguma referência à Bíblia aqui que eu separei para vocês. Ao ponto de tudo que Davi começava a fazer prosperava, né? Esse começou a ser o problema, tá? Que perseguiu Davi. Por que Jonathan perseguiu Davi? Porque Davi ele servia e não servia de qualquer jeito, ele servia, tá? Fazendo o seu melhor. Então, quando ele começou a servir a Saul, ele começou a servir e servia muito bem. Só que aí vem um ponto mais crítico da história.
tá? E foi também nesse período que a ira invejosa de Saul cresceu contra Davi. Ele havia se tornado o favorito do povo. 1 Samuel, versículo 18, verso 5. Deixa eu abrir uma nova aba aqui que eu acho que eu não separei esse versículo para vocês. Deixa eu ver, 18:5. E saía Davi aonde quer que Saul o enviasse, e conduzia-se com prudência. E Saul o pôs sobre os homens de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. Olha aí que ponto que chegou. Então, quando ele começou a servir, né? Ele não serviu o ponto aqui, ele não serviu a Saul tentando arrumar um jeito de derrubar a Saul. Ele serviu a Saul e serviu muito bem. E aí que tá um ponto. As pessoas ao redor dele viam o serviço de Davi e aonde Saul colocava Davi, tá? Ele agia, o que diz aqui no verso? Com prudência, né? E ele agia com prudência. Aí diz aqui, e Saul o pôs sobre os homens de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. Então todo mundo acabou gostando da forma de Davi trabalhar, gostando de como Davi era, e a sua personalidade, como ele fazia as coisas para Saul. O ponto aqui o ponto de reflexão é como nós estamos fazendo as coisas. Será que estamos fazendo só por interesse, ou estamos fazendo só porque queremos, ou sabemos que sobre nós tem uma promessa e queremos que essa promessa se cumpra de alguma forma, queremos dar o nosso jeito, ou queremos ser ardilosos, né? O ponto aqui, muitas das vezes, a gente quer uma promessa e fica aquela expectativa, não, será que agora, ou será que estou perdendo a oportunidade, eu estou ficando velho, estou perdendo, né? É sempre esses pensamentos, né? Não sei se já aconteceu com você. Muitas vezes você fica pensando, cara, tá passando o tempo e o tempo não volta. Tá passando o tempo não volta, não tem como eu recuperar esse tempo perdido, né? Imagina se Davi pensasse assim, eu não consigo dizer para vocês, eu não me aprofundei tão a fundo assim para dizer quanto tempo ele ficou servindo a Saul, mais o tempo que ele fugiu ali da presença de Saul. Mas imagina se ele ficasse pensando nisso, né? O que motivaria o coração de Davi? O que motivaria, o que encheria o seu coração, né? O ponto aqui, né? O ponto da nossa conversa... eu tava olhando para a câmera errada. O ponto da nossa conversa é que muitas das vezes nós se desanimamos. Muitas vezes achamos que nós estamos ali perdendo tempo, né? Muitas vezes falando, não, isso é um tempo perdido. Mas talvez seja o Senhor te tratando, o Senhor te moldando. Porque sobre você tem uma promessa, sobre nós temos uma promessa, né? E se nós estamos servindo bem, o nosso coração está no lugar certo, tá? Quando nós não temos o nosso coração no lugar certo, sabemos que não é porque nós tínhamos qualquer qualidade ou característica que nos tornasse o que nos colocasse na posição que nós estamos, mas entendemos que é por causa de Cristo, é por causa dele que as portas se abrem, é por causa dele que nós chegamos, é por causa dele que conquistamos, é por causa dele que chegamos lá. Então, você começar a ver desse ângulo, você vai entender que não me importa se você acha que muitas das vezes você pode pensar, já passou 5, algumas vezes eu tenho 10, eu tenho 20, já passou muito tempo, né? Para mim é muito tempo, mas é igual a palavra do Senhor fala aqui, nós não entendemos os caminhos do Senhor. Eu e você não entende o caminho do Senhor, a gente não entende a forma que o Senhor trabalha, né? que ele faz hoje, nós não entendemos hoje, nós vamos entender amanhã, né? Então o Davi, ele não fazia ali pensando como que ele ia se tornar rei. O seu coração, que é o ponto central aqui que eu tô falando várias vezes, que eu acho que é importante enfatizar, que o coração de Davi estava no lugar certo. Lá mais pra frente, nos livros da Bíblia, lá no Novo Testamento, vai dizer que ele era um homem segundo o coração de Deus. Então, o que mais chamou, a característica que mais chamou a atenção, o que mais a gente pode tirar proveito
da biografia do rei Davi é que ele, por mais falho e por mais pecador que ele pudesse ser, ele era um homem que sabia o endereço do coração de Deus. Ele sabia como se humilhar debaixo da potente mão de Deus, e o Senhor o exaltava, porque ele sabia o que era importante. Quando nós vamos ver, eu estou me adiantando, né? Mas quando nós vamos ver que ele ali perde... quando ele comete o seu maior pecado ali, que todo mundo sabe que é o pecado de adultério, ele planeja o mal, ele planeja assassinato, ele tenta arrumar um jeitinho. E quando ele percebe vamos dizer aqui o português, claro, quando ele percebe a caca que ele fez, ele chega e fala: não, Deus, o Senhor pode levar o reinado, o Senhor pode levar tudo que eu tenho, mas não retira de mim o seu Espírito Santo. Então ele sabia o que era importante. Ele sabia o que era importante. Então você sabe o que é importante? Tá? Não se prenda. É difícil, eu sei que é difícil. Mas às vezes a gente se prende em pequenas coisas. Por exemplo, o Senhor disse que eu ia ser um pregador e eu não estou pregando ainda. O Senhor disse que eu ia ser um missionário e eu não estou fazendo missões ainda. O Senhor disse que ia fazer isso e fazer aquilo e eu não estou conseguindo fazer. O Senhor disse que a porta ia abrir, etc, etc. E não está acontecendo. Só que você tem que entender que é um processo, tá? Nós temos que entender que não é do dia para noite, né? A gente tem que entender que não é na hora e no nosso tempo. Existe um processo, e esse processo é um processo que Deus sabe como trabalha. É um processo que Deus sabe como faz as coisas, tá? Se tem alguém que sabe o que está fazendo, é Deus na nossa vida, né? Se tem alguém que sabe o que está fazendo, pode ter certeza que é o Senhor. Se tem alguém que sabe o que faz, é aquela que a gente fala, né? Que ele vem na minha que vai dar certo, mas vai no do Senhor, que tem certeza absoluta que você não vai se enganar, tá bom? Então, aqui o que eu deixei anotado: os israelitas começaram até a compor músicas para Davi, enaltecendo os seus feitos mais do que os feitos do próprio rei. E é aí que começa. Lembra? Você sabe, eu posso até estar errado aqui na referência que eu estou falando, mas se eu não me engano é aquela fala que Saul matou milhares e Davi matou 10 vezes mais, alguma coisa assim, né? Então, tipo, ele começou a ganhar as pessoas pelas suas atitudes. Olha que interessante, ele começou a ganhar as pessoas, não foi por barganha, não foi por conluio, ele começou a ganhar as pessoas pela sua atitude. Qual era a atitude que Davi estava tendo, que ali ele conseguiu conquistar? E as conquistas não foi só para ele, as conquistas veio para o reino também de Saul, né? Mas ele fazia tudo que fazia bem feito, tá bom? Comenta aí, cara, se você pensa dessa forma. Eu sei que é difícil, cara, a gente manter o foco, né? Manter o foco, mas é muito bom quando nós mantemos o nosso relacionamento com Deus, dividindo as nossas ansiedades, jogamos sobre Ele as nossas aflições, dividimos com Ele o que nós estamos sentindo. E aí o Senhor, eles continuam nos mantendo em direção à promessa, tá bom? Vamos chegando aqui no finalzinho, porque eu não quero me alongar muito tempo nesse monólogo. Eu quero me alongar muito tempo aqui. Para fechar, um ponto aqui que eu achei interessante para fechar com vocês olha lá. E Saul não conseguiu lidar com aquela situação. Em várias ocasiões tentou prejudicar e até matar Davi. Ele fez isso tanto diretamente como indiretamente. Vou deixar as referências para vocês: 1 Samuel 18, 11 e 19 e 10, tá bom? Saul sabia que a popularidade de Davi ameaçava seriamente a continuidade de sua família no trono. Esse era o principal motivo para essa perseguição. De fato, isso era verdade. O que torna a amizade entre Davi e o príncipe Jonatas ainda extraordinariamente, pois Jonatas reconheceu que realmente o plano do Senhor para o futuro de Israel incluía Davi como rei. Olha que interessante. O príncipe, né? Era o príncipe, era o próximo, era um dos que tinha ali por si a herança do trono de Israel. E ele entende que não era ele entende que o seu momento não era aquele. Olha que tremendo. Jonathan, onde está escrito isso? 1 Samuel capítulo 23, versos 16 ao 18. Jonatas até tentou
tentou apaziguar a ira de seu pai contra Davi, mas não obteve êxito, e Davi finalmente precisa fugir. Olha o ponto interessante aqui. Davi ele não foge, né, porque ele fez algo de errado. Davi ele foge porque Saul estava tentando matar, né? Saul ele começa a tentar matar a Davi porque Davi ele fazia algo bem feito e aquilo ameaçava o seu trono, ameaçava o seu reinado. Então Saul, olha que interessante, Saul começa a perseguir o próprio Davi, tentando ele matar mais de uma vez. E Davi ele vai tentar fugir não porque ele fez algo de errado, mas porque Saul estava já ao ponto de tentar ele matar 2 vezes. Os versos que eu deixei separado para vocês aqui, deixa eu até pegar o verso aqui de novo. Ai, desculpa, gente. Vou até pegar o verso aqui para vocês de novo, aqui que tá 1 Samuel, capítulo 18, verso 11 e capítulo 19, verso 10. As 2 tentativas que Davi ele tentou. Uma das tentativas Saul ele pegou a lança e jogou contra Davi. E Davi fugiu. Davi ele se esquivou para não ser atingido pela lança, tá? Por fim, quando Davi fugiu de Saul, ele buscou abrigo primeiramente em Ramá, ao lado do profeta Samuel. O rei ainda continuava empenhado em capturá-lo, mas não teve sucesso. 1 Samuel capítulo 19, verso 18, do 18 ao 24, onde a gente vê que o Senhor ele não permite Davi ser capturado. E o que mais interessante, para mim fechar, quando Davi foge, é um momento ali, se você parar pra pensar, gente, é um momento ali de flexão, né? Um momento de reflexão para Davi. Por quê? Porque ele tinha uma promessa de ser rei. Como que ele vai ser rei se ele tá fugindo do reinado de Israel? Ele tá fugindo do rei, né? Como que ele pode ser rei se ele é um fugitivo agora? Se todos ali estão debaixo do rei, estão tentando perseguir e capturá-lo, né? Como que ele vai se tornar rei? Como que ele pode se tornar rei? Né? Se eu parar pra pensar, e talvez você começa a refletir, cara, não tinha possibilidade nenhuma dele se tornar um rei, porque ele era fugitivo nesse momento. Só que aí você vai ver que, mesmo na diversidade, ele tinha o seu coração, o seu propósito, sua visão no lugar certo. Neste período, Davi também começou a formar um exército improvável, que aí é onde a gente conhece, ele reuniu homens considerados miseráveis, devedores e descontentes. Entre seus leais companheiros, muitos nem eram hebreus. Olha que legal, que é a história que a gente fala, eu queria ser um dos valentes de Davi. Sabe onde esses valentes de Davi nasceu? Nesse período, onde ele estava fugido, onde ninguém queria, poucas pessoas ali queriam apoiar ele, né? Poucas pessoas ali que não tinham medo ali do rei Saul, apoiavam a Davi, mas Davi era um fugitivo. Como é que ele poderia se tornar rei mesmo sendo fugitivo? Mesmo sendo perseguido, né? Como nós somos seres humanos, nós somos pessoas vingativas, estão me perseguindo, eu preciso que Deus ele haja imediatamente. Queremos cobrar Deus para que haja imediatamente, derrube os nossos inimigos, né? Mate aquelas pessoas. Será que é dessa forma que o Senhor trabalha? Que Davi ele não foi perseguido 2 dias. Eu acredito que não. Se você acredita quanto tempo que Davi foi perseguido? Ele não foi perseguido pouco tempo. Ele foi perseguido durante bastante tempo, né? Tanto é que olha aqui que eu me adiantei para frente. Mas neste período foi conquistado. Deixa eu ver. Paraná. Porém, enquanto o rei Saul esteve vivo, Davi não tentou nada contra a sua vida. Foi neste contexto que ele disse que não se pode tocar no ungido do Senhor. Olha que contexto de reviravolta. Se você parar para pensar, Davi que deveria receber essa frase, não se deve tocar em mim, Davi, porque eu sou ungido do Senhor. Mas o que Davi disse
não se deve tocar no ungido do Senhor. E quem era o ungido que Davi estava se referindo? O rei Saul. Por mais que as pessoas não concordassem, o que Saul estivesse tentando pegar e acabar com a vida de Davi, Davi mesmo assim, ele não tentou nada contra a vida de Saul. E aí sim, que depois a gente vai ver que quando Saul ele vai para a batalha, ele é morto naquela batalha, que é aí que Davi ele vai assumir o reinado e vai começar a viver a promessa que quando ele recebeu, ele estava lá atrás, que a gente viu lá no começo, ele estava lá sozinho, ele estava lá cuidando, como a gente gosta de falar, das malhadas, ele estava lá desamparado, ele estava ali sozinho e o Senhor começou a abrir caminho para ele. Não foi os homens, né? Não foi os contatos, não foi o que ele sabia fazer, mas sim onde o seu coração estava, onde ele precisava estar, onde o seu propósito estava, onde o seu coração, quem ele era, estava diante da presença do Senhor. Então o segredo para a gente fazer proeza não está no que nós podemos fazer, mas onde está o nosso coração, né? Porque Davi ele tinha motivos, e não só motivos, mas oportunidades de antecipar a promessa, né? De tomar o trono do Senhor, de tomar o trono de Saul, que o Senhor tinha prometido para ele. Mas mesmo assim, mesmo com todas as oportunidades, ele tinha... Olha que interessante. Nós queremos que o Senhor faça as coisas em detrimento aos outros. Por exemplo, eu preciso que Deus me levante e para Deus me levantar, o Senhor precisa derrubar o XYZ. Para eu ter o meu lugar de fala, outra pessoa tem que deixar de falar. Só que no reino de Deus não é assim. As coisas do Senhor não é dessa forma que funciona, né? Não foi Davi que fez nada. Davi, ele continuou e quando servia Saul, ele serviu muito bem. Ele aprendeu a servir muito bem. Quando ele foi ensinado, ele se tornou hábil no que ele fazia, né? Ele se tornou capaz naquilo que ele fazia, porque ele fazia muito bem, ele fazia com dedicação, ele fazia muito bem. Ele não tentou em nenhum momento, por mais que ele pudesse saber como fazer uma outra coisa, ele não tentou arquitetar nada contra a vida do próprio Saul e esperou a promessa de Deus se cumprir na sua vida. Então pronto, aqui Deus não vai levantar ninguém, ou Deus não vai derrubar ninguém para que você levante, Deus não vai apagar a luz de ninguém para que a sua brilhe. O Senhor, ele tem uma promessa sobre a sua vida. Mas se for preciso você passar pelo processo que Davi passou, que José passou, que se for preciso para a gente passar por esse processo, cara, a gente vai passar. Só que não, para nós não perdermos o foco, o nosso coração, a nossa mente, o nosso propósito. Nós temos que ter claro em nossas mentes os nossos princípios, os nossos valores, para que nesse processo nós cheguemos do outro lado com a nossa vitória. Cheguemos no final desse processo vitorioso, né? Porque Davi ele podia fazer muito bem como Jacó, né? Tomando a bênção do seu irmão, dando aquela ajudinha para Deus. E essa ajudinha ocasionou problemas para Jacó durante muito tempo, né? Ocasionou problemas para Jacó durante muito tempo. Então, em vez de tentar ajudar, vamos passar pelo processo. Quer alcançar proezas? Vamos alcançar proezas dessa forma? Alcançando proezas, passando pelo processo. Primeiro, não tentando fazer das nossas formas, que foi o começo do episódio. E nesse episódio, também a gente falou, reforçou que o nosso coração tem que estar no lugar certo. Segundo, a gente tem que aprender a servir. Sem servir, sem saber servir, não tem como a gente se tornar ou fazer grandes proezas. Se a gente não sabe servir os outros, se a gente não consegue impactar a vida dos outros pela palavra, ser um canal de bênção na vida dos outros, como é que o Senhor ele vai abrir mais portas pra gente, né? É uma palavra que até os pastores da comunidade Visão em Cristo, a nossa pastora Marineide, fala pra gente. Por que Deus, o Senhor, nos daria uma condição melhor financeiramente se a gente não consegue abençoar as pessoas ao nosso redor com o que a gente tem? Por que o Senhor abriria uma outra porta em nossas vidas do que você está imaginando, se com o que você faz hoje você não abençoa a obra do Senhor ou a vida de outras pessoas? Você não é um canal de bênção para a vida das outras pessoas, você não é uma pessoa que soma, você não é uma pessoa que contribui, você não é uma pessoa que muda, compartilha o conhecimento com a vida das outras pessoas. Você só está preocupado com o seu próprio conhecimento e com o seu ego sendo inflado, com você crescendo e encontrar outra pessoa está diminuindo, né? Então aí é que tá. Muitas portas são fechadas para nós, porque muitas das vezes nós queremos dar um jeitinho na promessa. Todos nós temos promessa, mas se nós não aguentarmos, passarmos pelo processo, aprender a servir, até o próprio Jesus Cristo serviu. Foi até um ensinamento do treinamento de líderes da comunidade Visão em Cristo,
foi que o próprio Jesus, ele pegou a toalha e lavou os pés dos seus discípulos. Os discípulos estavam ali para aprender. Os discípulos, naquela época, discípulo diziam em questão de aprendiz do mestre. Existia o mestre e os aprendizes. Os aprendizes chamavam discípulos. Eles eram ensinados para o seu mestre, para terem a capacidade que aquele mestre teria, uma capacidade igual ou superior daquele mestre que os ensinava. Mas neste momento o Senhor, ele humilha-se a si mesmo, mais ainda, né? Ele ali desce e lava os pés dos seus 12 discípulos. O próprio Jesus Cristo ensinou com um exemplo a servir, né? Por causa do propósito, pelo um propósito. E como nós estamos conseguindo servir? Davi era um exemplo antes de Cristo. Davi também foi esse exemplo de servidão. Ele entendeu que servindo, ele vai fazer ele chegar a um lugar melhor, tá? E mesmo sendo perseguido, mesmo ele tendo os motivos certos, ele deixou o próprio Senhor ser a sua justiça, né? Ele deixou o próprio Senhor o justificar. A gente poderia aprofundar muita coisa aqui, muita coisa mais, mas eu não quero te cansar mais. Espero que você tenha gostado desse papo de porta de igreja. Esse é o último episódio. Eu vou tentar conversar com os nossos líderes aí da comunidade de novo, tá? Pra gente tentar gravar os nossos episódios. Se eu não conseguir, domingo que vem a gente já começa a tocar os outros assuntos, né? A gente começa a falar de outros assuntos bem legais. Espero que você goste. Deixa o seu like se você estiver ouvindo no Spotify, no Google Podcast, no YouTube. Deixa o seu like, deixa a sua avaliação aí. Isso dá uma ajuda pra gente que você não faz ideia, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você tem uma ideia de pauta, quer comentar mais sobre esse assunto, deixar o seu comentário, o seu ponto de vista, que você discorda de mim, estamos aqui para bater um papo. Esse é um papo de porta de igreja, sabe? Aquele papo descontraído que a gente sai do culto e a gente quer bater aquele papo com os irmãos e os diáconos da igreja e os porteiros da igreja quer botar a gente para fora, né? É nesse sentido, esse papo de porta de igreja, tá bom? Acabando o culto todos os domingos às 8h40 na comunidade Visão em Cristo e na Rádio Visão em Cristo, tá bom? Lembrando, meu irmão, se você ainda não é membro, pense em se tornar membro, tá? Membros têm acesso a conteúdos exclusivos e antecipados, tá? E ajudam a manter todo esse aparato funcionando, todo esse projeto funcionando, tá bom? Se você não pode ser membro, você pode nos ajudar se tornando contribuidor. Você pode ir lá e comprando uma camiseta da nossa Rádio Store. O link vai estar aqui na descrição, que é comunidadevisãoemcristo.com.br/Rádio Store. Você entrando lá, você vai ter todos os nossos modelos de camisa, fazendo seu pedido. E se você for de Arujá, você pode ir lá e retirar sua camisa lá na nossa comunidade. Você vai conhecer, vai ser bem recebido. Vai ser um prazer te conhecer lá na nossa comunidade, tá bom? Gente, espero que você tenha gostado desse papo de porta de igreja. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo programa. Tchau, obrigado, gente!